Olá, o meu nome é Jaqueline, sou aluna da Univesp do Polo de Presidente Prudente e estou aqui para apresentar o trabalho que foi elaborado de acordo com as orientações do projeto Integrador 4. O nosso grupo é composto por 6 integrantes: Carlos Eduardo, Jaqueline Priscila, Caroline Cláudia, Raquel Batista, Thiago William, Wellen Christian e o nosso tutor orientador é o professor Carlos Fabre Júnior. O nosso projeto de trabalho começou a caminhar a partir das discussões e reuniões feitas de forma democrática por meio dos aplicativos WhatsApp, Google Meet e o Collaboration. E durante essas discussões e reuniões, refletimos e pautamos no seguinte ponto: como o professor trabalha em sala de aula com os alunos deficientes visuais ou com baixa visão e qual material poderia servir de apoio para a efetivação da aprendizagem da disciplina de matemática. Sendo assim, o nosso trabalho tem como objetivo contribuir com a adequação inclusiva e apresentar o Soroban como material de apoio no ensino das atividades de matemática com os alunos de baixa visão. A Lei de número 13.146 de julho de 2015 atribui ao poder público o dever de assegurar a inclusão de pessoas com deficiência em todos os níveis e modalidades do sistema educacional. Considerando que a matemática é essencial para a vida, ensiná-la a estudantes com baixa visão ressalta uma postura cidadã de inclusão social. Neste sentido, o projeto Integrador 4 visa, além da inclusão social, não somente apontar as dificuldades de ensino e aprendizagem, mas também auxiliar o estudante a aprender. A introdução do nosso projeto Integrador 4. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010, eles detectaram que mais de 6,5 milhões de pessoas tinham algum grau de deficiência visual permanente. Dessa parcela, mais de 90% são diagnosticadas como portadoras de baixa visão, ou seja, possuem algum tipo de dificuldade para enxergar. Uma lei que foi criada no final do século passado, a Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, ampara a acessibilidade aos portadores de deficiências visuais, integração ao mercado de trabalho e educação adequada e adaptada, garante a inclusão no sistema regular de ensino e o suporte aos estudantes portadores de deficiência visual. Refletindo sobre isso, sobre o lugar do deficiente visual na escola, o nosso grupo selecionou como ponto foco da pesquisa a Escola Maria José Barbosa Castro Toledo, de Pirapozinho, onde encontra um aluno da primeira série do ensino médio com baixa visão. Conversamos com a equipe gestora, com alguns professores e encontramos uma dificuldade no ensino da matemática com esse aluno. Então, diante disso, elaboramos um material didático utilizando o Soroban para facilitar o ensino e aprendizado desse aluno com baixa visão. Olá, eu sou a Caroline e vou estar explicando um pouquinho sobre a fundamentação teórica, a diferença entre a baixa visão e a cegueira, pois é comum que muitos alunos, ao usarem óculos, nem sempre são portadores de baixa visão. Essa diferenciação é fundamental para que o professor saiba como atuar nos casos presentes na sala de aula regular, ou nas salas de recurso, ou na sala de atendimento especializado. Para Brunner, 1997, é a cultura e não a biologia que molda a vida e a mente humana, que dá significado à ação. Nesse sentido, a escola é responsável pela inserção das crianças nas questões culturais, com atividades e adaptações curriculares, desde que subentendam que não são as questões biológicas e funcionais que a impedirão de aprender.
Levi Vygotsky, 1997, quando aborda sobre a deficiência visual, afirma que o convívio com o vidente é fundamental para estimular o aprendizado e despertar os sentidos e proporcionar o desenvolvimento, a imaginação e a motivação. Para Gale e Bustos, 2004, abordando a inclusão dos alunos com baixa visão e cegos nas salas de aula, mostram que as principais dúvidas dos professores ao receber esses alunos com deficiência visual se referem aos recursos necessários. Esse fato reflete a necessidade de formação do professor voltada para as deficiências, seja física, visual, auditiva ou superdotação. Os professores necessitam de conhecimento básico teórico e questões relacionadas a diversidades curriculares, avaliações diferenciadas e as necessidades específicas e mais relevantes associadas aos diferentes tipos de deficiência e situações sociais ou culturais. Atualmente, podem ser ressaltados alguns modos de realizar atividades que os alunos com baixa visão e cegueira nas atividades escolares, como soroba, que foram desenvolvidas para operações de soma, subtração, divisão, extração de raízes quadradas e cúbicas, trabalhos nos minutos e segundos e conversão de pesos e medidas. Podemos operar com números inteiros, decimais e negativos. O objetivo do uso do soroba é utilizar contas com rapidez, perfeição, buscando alcançar os resultados sem desperdícios e ajudar a desenvolver a concentração, atenção, memorização, coordenação motoras e o cálculo mental, principalmente porque o praticante é a prática do soroba que possibilita realizar cálculos em meio concreto, aumenta o entendimento dos procedimentos envolvidos e exercita a mente, sendo um recurso com atenção, memorização, coordenação motoras e o cálculo mental, principalmente porque o praticante é a prática do soroba que possibilita realizar cálculos em meio concreto, aumenta o entendimento dos procedimentos envolvidos e exercita a mente, sendo um recurso para os alunos com baixa visão. O trabalho deste grupo estará pautado na utilização do soroban, certo? Mas por quem? Quem vai utilizar esse soroban? Será um aluno com baixa visão, certo? De uma escola estadual. E o trabalho será realizado da seguinte maneira. Primeiro, aplicaremos uma prova onde o aluno será avaliado para entender como ele está na matemática. Quais as operações básicas? Como que ele consegue fazer o cálculo, adição, subtração, multiplicação? Posteriormente, certo? Vamos utilizar o soroban, tá? Explicando como ele funciona, quais são as pecinhas, né? E quais são os valores, para que ele entenda que uma pecinha de cima, certo? Equivale a 5 unidades ou 5 dezenas, 5 centenas, ok? E as de baixo valem uma unidade, uma dezena, uma centena. Claro, também o soroban nós podemos utilizar como um cálculo de números racionais, né? O que são os números racionais? Na matemática dizemos que um número racional é um número tal que ele pode ser escrito A sobre B, desde que A e B sejam números inteiros, certo? Então nós temos frações e números com vírgula, como nós dizemos para os alunos. Após a explicação de como é o soroban, como ele funciona, o que ele tem, será aplicado algumas continhas bem simples, 1 mais 1, 2 mais 2, para que o aluno consiga aprender a manipular essas pecinhas, esses feijãozinhos, certo? Também será construído o soroban com o aluno, certo? Para que seja o seu soroban, não o soroban da escola. E em casa ele possa manipulá-lo, passar pecinha por pecinha. Depois da gente trabalhar com o aluno, né, fazendo várias equações complexas, solução de problemas complexos, será feita outra avaliação, novamente com cálculo mental com o aluno, posteriormente com o cálculo utilizando o soroban,
para vermos se tem um engrandecimento, né, um enriquecimento da aprendizagem dele. Se ele melhorou nos cálculos ou se ele continuou a mesma coisa. Ok? Provavelmente ele vai melhorar, assim esperamos. Olá pessoal, aqui é o Carlos Eduardo. Eu queria falar um pouco das considerações finais a respeito do nosso projeto. Primeiro ponto, o projeto trouxe um desafio novo que foi trabalhar com educação especial. É um específico de um público na educação que a gente às vezes passa despercebido durante a formação e é extremamente necessário a gente conhecer e entender as necessidades para que esses estudantes sejam incluídos no processo educacional. O segundo ponto é pensar a educação de uma forma mais inclusiva, né? A partir do momento que nós olhamos para esses alunos em si, verificamos a necessidade de desenvolver métodos de ensino, pesquisa e até mesmo materiais didáticos para que esses alunos aprendam realmente. Também nesse campo de desenvolver novos materiais, o projeto ele permitiu observar o quanto que é complexo o desenvolvimento de materiais adaptados à educação especial. Isso mostra que é importante esse diálogo entre a universidade, que realiza pesquisas, vai a campo, coleta informação, e a escola, que está na outra ponta, aplicando o conhecimento para o desenvolvimento da educação nacional como um todo. Por fim, eu queria agradecer ao nosso tutor, né, o Carlos Fabri Júnior, pela disponibilidade de nos orientar ao longo desse projeto, ao pessoal, né, da Escola Maria José Barbosa de Castro, lá de Pirapozinho, que nos acolheu prontamente para desenvolver esse projeto, né, e aos membros do grupo que participaram ao longo dessa caminhada. Então, muito obrigado a todos que, de certa maneira, também pôde contribuir para isso.